E aí pessoal, tudo bem? Vamos mais um vídeo aqui do canal Café com Trade. Hoje a gente vai falar um pouco de cenário macroeconômico, de cenário de inflação, de cenário de taxa de juros. Trouxe aqui o Paulo Duarte, ele é o gestor da unidade de Belo Horizonte da Valor Investimentos. Vai falar um pouquinho com a gente. Bem-vindo, Paulo. Obrigado por me receber aí. Vamos lá. Então, primeiro passo é... Muitas pessoas, né, muitos clientes, muitos investidores estão preocupados aí com o cenário de inflação, o cenário macroeconômico do Brasil e do mundo. E aí eu trouxe o Paulo para falar um pouco aqui, pessoal, e entender um pouco mais desse cenário. Sobre a primeira, assim, eu acho que o primeiro grande ponto, né, Paulo, assim, a parte mais importante que o pessoal se preocupa é a questão da inflação, que esse ano preocupou bastante, o IPCA subiu bastante. E qual seria o cenário para o ano que vem, alguma coisa nesse sentido? Bom, a gente já entra no ano que vem num cenário complicado, no mínimo. O IPCA deve fechar esse ano acima de 10%, o que já indica uma inflação inercial para o ano que vem grande. Tentando explicar o que é inflação inercial, às vezes é um termo técnico, né? Seria uma inflação já contratada. Quem teve que fazer um reajuste de aluguel, negociar às vezes um dissídio coletivo ou qualquer coisa assim durante o ano de 2021, já sentiu um pouco isso por conta da esticada do IGPM, e ano que vem não vai ser diferente. Fechando esse ano com 10%, qualquer fornecedor, qualquer cliente, às vezes já vai brigar ali por um reajuste de preço. Isso acaba já dando uma pressão grande aí para a inflação já do ano que vem. Além disso, a gente tem um cenário que também incomodou esse ano de energia elétrica. A previsão é que a gente entre a temporada de falta de chuvas durante o ano que vem. A crise hídrica, né? Com os reservatórios até mais baixos do que a gente viu durante o ano de 2021, o que pode acarretar novamente uma bandeira vermelha, novamente pressão nos preços, tá? E o último indicador que eu queria destacar é o dólar. O dólar, na verdade, que esse ano acabou perdendo espaço para a maioria das moedas do mundo, tanto de mercados emergentes quanto de mercados desenvolvidos. O real conseguiu apanhar mais do que o dólar durante o ano de 2021. Só perdeu para acho que para a África, alguma coisa na África ali e Turquia, né? Pois é, e acaba que também tem um componente inflacionário muito grande. A gente está vendo o que está acontecendo aí, por exemplo, com o preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis tem uma correlação muito grande com o preço do dólar. Então, novamente, é um terceiro fator que pressiona a inflação para o ano que vem. Apesar da gente encerrar esse ano com 10%, a gente não via isso desde a época do impeachment da Dilma. Ninguém espera 10% de IPCA para o ano que vem, mas, com toda certeza, incomoda. Sim. E aí esse cenário da inflação é mais um cenário brasileiro, local, um cenário mundial? Qual é a sua visão disso? Essa pergunta é interessante pelo seguinte: o Brasil sofreu muito esse ano por questões internas, principalmente. Crise política, né? A crise política. Mas inflação não dá para dizer que é um problema interno nosso. O mundo inteiro está passando por isso, inclusive as economias desenvolvidas e os Estados Unidos. O preço do combustível incomoda no mundo inteiro. Mas não só isso, o que tem acontecido de forma generalizada, na verdade, foi uma quebra nas cadeias de produção e de matéria-prima, muito devido por conta de pandemia. A gente viu o preço do frete explodindo, muitas fábricas deram layoff, deixaram os empregados, os trabalhadores sem produzir durante um bom período de tempo, e ninguém, na verdade, esperava uma retomada tão rápida. Quando a economia foi mais em V, né? Exatamente, a retomada veio. As fábricas não estavam preparadas porque elas não tinham comprado matéria-prima, os fornecedores de matéria-prima também não estavam preparados e virou, na verdade, uma grande bagunça a cadeia de produção do mundo inteiro, e isso vai parar lá na última ponta, que é o preço final para o consumidor. E aí uma situação que os países e os governos utilizam para dar uma controlada nessa inflação é a questão do talvez o aumento ou diminuição de taxa de juros, depende da situação, né? E aí, como você vê esse cenário? O instrumento principal que os bancos centrais têm para atuar sobre a inflação é a taxa de juros. A taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Quando o Banco Central aumenta, ele está tornando o dinheiro mais caro para quem toma emprestado e é vantajoso para quem está emprestando. O seu dinheiro está valendo mais, você vai receber mais por ele. Isso tem um componente de desaquecer muito a economia. Dá uma desacelerada, né? Desacelera a economia, desacelera empréstimo, crédito e, por consequência, investimento. Acaba afetando o PIB. E na sua ponta final, menos PIB, menos consumo, menos pressão inflacionária.
O que a gente vai ver ao longo do ano que vem vai ser um aumento generalizado de taxa de juros ao redor do mundo. Tem até taxa de juros real negativo, né? Inclusive tem no Japão. Nós vivemos isso, inclusive, no Brasil durante esse ano. O IPCA vai encerrar, como eu disse, em 10% para uma Selic de 4%. Agora, esse jogo vai se inverter e essa equação vai se normalizar ao longo do ano que vem. A dificuldade é que o Brasil começou esse aumento de taxa de juros antes de todo mundo, no momento que o PIB, na verdade, não engrenou tanto, e em segundo momento, Estados Unidos aumentando taxa de juros, aí sim, os Estados Unidos, quando tem uma taxa de juros mais elevada, é igual uma esponja, absorve o dinheiro do mundo inteiro. A gente espera um dólar ainda mais forte para o ano que vem. Vamos dizer, o investimento em renda fixa nos Estados Unidos é muito mais fácil de acontecer com esse aumento de taxa de juros. Comparativamente, eu vou falar aqui os dados, vai parecer até brincadeira, né? Quando a gente fala que os Estados Unidos vão aumentar a taxa de juros, eles vão sair de uma taxa de 0,5%, 1% para 2,5% ao ano. Então, o investimento em renda fixa nos Estados Unidos é uma completa realidade, completamente diferente do que a gente vive no Brasil. Como comparação, a Selic teve a 2% ao ano agora no início desse ano, é a menor patamar que a gente já teve, né, em todos os tempos, mas a gente está vendo o Copom agora aumentando a Selic já para 9,25%, e a tendência é que a taxa de juros continue aumentando ao longo do ano que vem. Aonde vai parar, ninguém sabe exatamente, 11, 11,5%, 12%. Mas chega aos patamares de 16, 14%? Ninguém espera que a gente volte para esse cenário. Isso, inclusive, diz muito sobre, apesar de todas as dificuldades, o avanço da nossa economia e dos dados macroeconômicos do Brasil. O cenário mais extremo que a gente está vivendo hoje, ainda com as incertezas de eleição do ano que vem, ninguém espera que a taxa de juros volte para esses patamares anteriores. Show de bola. E aí a questão, vamos falar um pouco dos investimentos no Brasil. Um pouquinho de renda fixa, né, e um pouquinho de renda variável. Qual que é o cenário que você vê hoje? Bom, no nosso cenário padrão aí, apesar da inflação, a gente esperar que ela vá arrefecer, vai diminuir um pouco a intensidade de aumento ao longo do ano que vem, entendemos ainda que tem uma boa oportunidade nos títulos de inflação. A gente viu aí nos últimos tempos um fenômeno um pouco estranho, um fenômeno que não é usual, que é o que a gente chama de flattening, né? A curva de juros ficou reta. O que isso quer dizer? O título de curto prazo está pagando a mesma coisa que o título de longo prazo. Isso não tem o menor sentido econômico. Compatibilidade, porque se o investidor está emprestando para receber daqui a 2 anos, vai receber o mesmo tanto que o investidor que investe em 2035, 2050. Então tem uma oportunidade boa aí, principalmente nos títulos curtos, que são até de menor risco. Então acho que dá para a gente investir com uma margem de segurança muito grande em inflação. E apesar desse cenário confuso para 2022, a gente vê ainda que os ativos de renda variável, os ativos de risco, principalmente de Brasil, tem uma oportunidade muito boa, porque a realidade é que nós ficamos para trás do mundo. A gente está vendo bolsa dos Estados Unidos, Ásia tirando China ali, batendo recorde, subindo como se não houvesse amanhã, né? A gente tem muita liquidez no mundo e os ativos brasileiros estão mais descontados. A gente está, vamos dizer, a bolsa brasileira está barata, em dólar, seria algo assim? Algo assim. E quando a gente olha, inclusive, em relação ao preço das ações e lucro esperado para o ano que vem. O prêmio de risco ali, né? Muito boa ainda em bolsa brasileira, apesar de que, embora o investidor passou um ano de 2021 muito complexo, para 2022 a gente tem uma seara boa de classes de ativos aí para poder investir. A gente sempre fala aqui no canal a questão da diversificação, né? Na dúvida, vamos diversificar. A gente fala um pouco, bate em cima da arca de investimentos também. E aí o investidor ele tem que ter, né, sabe que esse mercado é um mercado de volatilidade e aguentar, às vezes, a quem tem o apetite para risco, aguentar esse tipo de oscilação, né? Mas como você disse, é um cenário que tem oportunidades nos dois cenários, né? Tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aí do canal Café com Trade. Agradeço o Paulo mais uma vez. Paulo, obrigado pela entrevista. Nosso especialista aí em toda a área de macroeconomia brasileira aí, então vai ter mais vídeos com ele em breve. E aí qualquer coisa deixe nos comentários, ative o sininho e dá um curtir aí pra gente. Transmita esse vídeo para outras pessoas, é bom pra gente difundir a educação financeira.
E aí, tendo mais perguntas e trazendo o Paulo, se ele futuramente quiser participar dos nossos vídeos, aí vai ser bem interessante. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado demais por me receber, Virgílio. Parabéns pelo canal, pela audiência aí que eu sei que você tem. E bons investimentos para todo mundo que está acompanhando a gente. Show de bola. Grande abraço, pessoal.